nome de Jesus. Vamos compartilhar uma guia aqui. Não é essa que eu quero compartilhar. Compartilhar uma janela aqui. Apresentar. Muito bom. Os irmãos estão vendo minha tela? Sim. Muito bom. Sim. Deixa eu só reduzir isso aqui. E aqui fica melhor. Não, aqui. Assim vai ficar só um jeito aqui. Assim fica melhor para eu vê-las e mudar aqui. Assim eu consigo acompanhar. Oh, meu Deus. Aí, muito bom. Assim eu consigo acompanhar as irmãs e ver o chat. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa noite. Pai eterno, poderoso Deus, nós estamos aqui diante da tua infinita misericórdia e graça, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor é eterno, para dizer que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Meu Pai, nós te damos glória, meu Deus, pela vida, meu Deus, da nossa irmã Késia, pela vida, meu Deus, da nossa irmã Maria Odete, pela vida, meu Deus amado do Senhor, nosso irmão Enos, nosso irmão Vinícius, nosso irmão Ricardo, pela vida de tantos outros, Pai, que estão participando deste curso. Rei eterno, em nome de Jesus Cristo, cobre-nos com teu sangue, enche-nos com teu Espírito e nos ajuda para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãs, o que é um discípulo? O que é um discípulo, irmãs? O que é um discípulo? Seria a mesma coisa que um aluno? Um discípulo seria um aluno. O que é um discípulo, irmã Maria Odete? É aquele que serve a Deus e faz a vontade do Senhor? Aquele que é obediente a um professor, que tem um seguidor, tipo um instrumentista. Sim. Aí o instrumentista, vamos supor, ele é guitarrista. Ele quer ensinar uma outra pessoa para quando ele sair, aquela pessoa poder ocupar a vaga dele. Pode ser isso? Muito bom. As duas irmãs, vocês estão vendo minha tela? Sim. Ah, tá. As duas irmãs combinaram isso mesmo, combinaram as respostas da resposta completa de o que é um discípulo. Um discípulo é aquele que é um aluno, mas não é aquele aluno que aprende para não viver. Por exemplo, no ensino médio, na escola regular, nós temos alunos e temos poucos discípulos. Por quê? Dentre todos os alunos de matemática, poucos serão matemáticos. Dentre todos os alunos de português, poucos serão escritores. Dentre todos os alunos de biologia, poucos serão biólogos. Então, é um conhecimento para a pessoa conhecer, na verdade, conhecimento para a pessoa saber o que existe e depois escolher, ok? Esse tipo de aluno, a gente pode dizer que é um discípulo de uma maneira ampla, mas de uma maneira restrita, a gente não pode dizer que é um discípulo. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que aprende para ser. Então, por exemplo, eu sou professor de curso técnico, então eu estou treinando técnicos, e a maior parte deles serão técnicos. A pessoa que entra na faculdade de pedagogia, ciências sociais, engenharia, entram na faculdade para serem pedagogos, sociólogos, engenheiros. Então, eles são discípulos. É a coisa mais. O exemplo mais comum que nós temos de discipulado é o seguinte: o pedreiro sempre tem um servente. Sim ou não? Sim. Com o passar do tempo, se o servente não for um bisonho, se o servente não for devagar, com o passar do tempo, aquele servente vai virar o quê? Pedreiro. Vai virar um pedreiro. E esse pedreiro que tinha esse como servente vai arrumar
outro servente. E esse pedreiro vai arrumar o quê? Outro servente. E aí eles vão crescer. E assim vai girando a roda. Assim vai girando a roda. Amém, meus irmãos? Amém. Então, assim, essa é a ideia de discípulo. Essa é a ideia de discípulo. Ensinar para viver. Ensinar para aplicar. Agora vamos para a segunda pergunta, que essa é mais fácil os irmãos responderem, as irmãs responderem. O que é um discípulo cristão? Ou o que é um discípulo de Cristo? Ou o que é o discipulado cristão? Hã? O que seria? Eu sei o que é discipulado cristão, só não consigo explicar. Junta o que eu falei agora com o que vocês falaram. Ser discípulo, se a gente olhar biblicamente falando pelos discípulos, 12 discípulos de Jesus, ser discípulo é seguir os passos do Senhor e aprender com o Senhor. Ou seja, ser discípulo é buscar conhecer mais da palavra de Deus, estar mais perto do Senhor. Se a gente for olhar pelos fazer, como é que fala? Comparando com a Bíblia, ser discípulo é isso. Muito bom. Irmã Maria Odete, o que é ser discípulo? É aquele que aprende para servir. Isso. Aprende o quê? A palavra de Deus, o ensinamento da palavra, segue a obedecer e ensinar, passar o ensinamento da palavra para frente. Muito bom, muito bom. Irmãos, discípulo, e aqui a gente tem que aprender uma coisa. Isso faz toda a diferença. Discípulo é aquele que aprende para ser. Nós estamos estudando a Bíblia, meus irmãos, para sermos iguais a Cristo. Iguais a Cristo. Se Jesus fosse casado, nós temos que cuidar da nossa família como Jesus cuidaria. Se Jesus tivesse filhos, nós teríamos que conversar com os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos como Jesus falaria. Se Jesus trabalhasse, nós teríamos, como trabalhou, nós temos que trabalhar como Jesus trabalharia. A gente tem que ter isso na mente, meus irmãos. Se eu não sou igual a Cristo, eu tenho que entender que eu estou pecando. E todo dia eu tenho que lutar para ser mais parecido com Cristo. E aí, irmãos, eu vou pegar aqui, antes de nós entrarmos no discipulado, existem pessoas, e nós não podemos deixar isso acontecer na nossa vida, que escolhem áreas da sua vida, escolhem comportamentos da sua vida para não ser parecidos com Jesus. Aí põe a culpa na natureza, põe a culpa na personalidade, põe a culpa na carne, põe a culpa nas situações ao redor. Pecamos. Nós temos que todo dia acordar para ser uma cópia de Jesus. Ok? Amém? Amém? Silêncio total. Vamos lá. E aí, irmãos, nossa missão como cópias de Jesus é fazer outras cópias de Jesus. O versículo mais importante de discipulado é esse aqui, ó. As irmãs estão aí? Glória a Jesus. É esse aqui, ó. Deixa eu só fechar essa aba aqui. Glória a Deus, estou aqui. Amém. Então, Mateus capítulo. Nós vamos fazer uma análise de alguns versículos, tá, irmãos? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeira questão que nós temos que avaliar, irmãos, que é uma ordem de Jesus, não somente ir,
É uma ordem de Jesus fazer discípulos. É uma ordem de Jesus fazer discípulos. Aqui, nações, irmãos, nós temos que trocar, talvez a tradução mais correta seria etnias. Então, eu tenho que fazer discípulo de Jesus entre brancos, entre negros, entre japoneses, entre indianos, entre mulheres, entre homens, entre crianças, entre ciganos, entre palmeirenses e corintianos, entre argentinos e venezuelanos, entre esquerdistas e direitistas. Eu tenho que fazer discípulo de Jesus em todos, em todos. É nossa missão fazer discípulos. E aqui, irmãos, tem que ter uma questão muito importante. Nós temos que fazer discípulos de Jesus. Um grande erro de muitas igrejas e muitos irmãos é fazer discípulos de si mesmo. Fazer discípulos ao seu perfil, ao seu molde. É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado em confundir o que é o meu gosto e o que é o gosto de Jesus. E a gente tem que fazer com que as pessoas gostem do que Jesus gosta, não somente do que eu gosto. Então, irmãos, nós temos que fazer discípulos parecidos com Jesus, em todos os lugares. Em todos os lugares. Esse versículo ele é muito profundo porque o foco é o seguinte: o poder de fazer discípulos não está em nós, está em Jesus. Mas ele nos capacitou para fazer isso, fazer discípulos. E aqui eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta, as irmãs respondam somente para si. Não respondam para os outros, respondam somente para si, não precisa abrir o microfone. Quantos discípulos você tem? Quantas pessoas que você conheceu nessa sua caminhada cristã que são mais próximas de Jesus pela sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, pela sua pregação? A gente tem que pensar nisso, e se a resposta for baixa ou zerada, nós temos que orar ao Senhor para que sejamos instrumentos de Deus para fazer discípulos. E as irmãs já saem na frente. Acho que a irmã Maria Odete já saiu na frente. Nossa irmã Kézia sai na frente. Todas as mães cristãs saem na frente. Por que saem na frente? Porque os primeiros discípulos, eu como pai tenho minha responsabilidade, mas é fato que os filhos passam mais tempo com a mãe. O apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo, diz: olha, milita sobre a fé verdadeira que recebeste primeiro da tua avó e da tua mãe, porque Timóteo passa mais tempo com a mãe. Temos a oportunidade de fazer discípulos dentro do lar, ok? Eu, como professor, irmãos, tenho uma preocupação muito grande de formar os meus alunos, porque quando eles formam, eles levam o meu nome. Então, quando eles fazem cagada, eles falam assim: quem te ensinou? Foi Lucas. A gente não coloca a culpa só no aluno, a culpa é do aluno e do professor. Então, fulano de tal, não, será que eu ensinei direito? Então, eu, como servo do Senhor, tenho que ensinar toda a verdade em Cristo Jesus. Amém, irmãs? Amém? Amém. Segunda questão. Os discípulos devem crescer. Os discípulos devem crescer. Os discípulos devem crescer. Nós não podemos ter a mentalidade de aprisionar aquelas pessoas que estamos ensinando. Existem pessoas que têm uma boa vontade evangelística, mas ele quer ser dono das almas que ele ganha. O que isso tem a ver com o versículo? Porque a Bíblia diz que o discípulo vai amadurecer, vai batizar-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fato de um discípulo passar pelo batismo deveria revelar duas coisas. Deveria, porque às vezes não se revela por problemas institucionais. Primeira questão, ele é maduro.
ele tem a capacidade agora de ensinar também. Ele agora é um servo de Cristo pronto para crescer. Já venceu as primeiras coisas e vai continuar batalhando. E segunda coisa, ele é envolvido com uma igreja. Ele é envolvido com uma igreja. Eu conheci pessoas que eles tinham uma capacidade muito grande de evangelizar, uma capacidade muito pequena de integrar as pessoas à igreja. Então as pessoas aceitavam Jesus, mas não se firmavam, porque as próprias pessoas que evangelizavam botavam porém nas questões da igreja. Então as próprias pessoas que evangelizavam ganhavam de um lado e botavam do outro, formavam do outro. Então, irmãos, nós temos que evangelizar a todos, e eles têm que crescer para batizar-se e fazer parte da igreja local. E terminando o quê? Qual que é o modo de evangelizar, de ser discípulo? Ser discípulo é fazer com que as pessoas gostem da mesma coisa que eu gosto? Não. É fazer com que ele cresça a ponto de obedecer à palavra de Deus. Palavra de Deus. E esse trabalho, irmãos, é um trabalho de que ninguém discipula ninguém à distância. Ninguém discipula ninguém à distância. É impossível discipular alguém à distância. É por isso que nós temos que estar sempre próximos dos irmãos mais fracos, temos que estar sempre próximos dos novos convertidos. Eu, como pastor, e não só eu, mas todos os pastores têm que estar próximos aos irmãos, para que o contato, irmãos, não é só o contato institucional, não é só o contato litúrgico do culto, do ensino, é o contato, um olhando para o outro, vai crescendo em Cristo. Eu mesmo tenho estratégia de sempre assim, por exemplo, quando eu quero alguma coisa da igreja, resolver, normalmente eu carrego um irmão. Que eu gosto de conversar, e nesse carregar do irmão, eu vou e acabo ensinando alguma coisa, consigo pegar se a pessoa está precisando de algo. Então, a gente ter contato. Um cristão que não gosta de estar próximo de gente tem que orar para que o Senhor trabalhe no coração dele. A gente está pronto, irmãos, para poder estar próximo. Nem todos falam muito, mas você não pode ter aversão ao contato com os outros. E por último, tem uma promessa. Aqueles que estão dispostos a obedecer ao Jesus, a fazer discípulos, ensinando a não obedecer a si mesmo, mas à palavra de Deus, Jesus vai estar com ele. Muitas pessoas pegam essa frase aqui, e falam o seguinte, Jesus vai estar comigo todo o tempo. É verdade, ele é onipresente. Mas tem um detalhe, ele vai estar atuando no coração daqueles que estão fazendo discípulos. Irmãos, o poder de Deus que o Senhor nos deu é para ganharmos almas. Até aqui, existe alguma dúvida sobre o discipulado? Sim ou não? Não. Não, né? Irmãos, nós vamos nos ater aos moldes bíblicos, tá? Aos versículos. Mas existem técnicas, muitos métodos de discipulado. Nós vamos ater os métodos mais simples, que talvez não chamem muita atenção. Por exemplo, olha um método aqui. Esse método é o método dos apóstolos. O método dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Ganhou alma. O que a gente vai fazer? Vamos ensinar para eles a palavra de Deus e vamos fazer com que eles estejam em comunhão com a gente. Isso aqui, irmãos, é o que as pessoas atacaram, e foram ataques de dentro da igreja, que tinham um sentimento positivo, mas na verdade era cruel. Que é isso? Para que tanta igreja? Para que tanta igreja? Para que tanta igreja? Tal, não sei o que lá. Verdade. Tem que ter
Mas, no geral, irmãos, o que as pessoas aprenderam? Como é que as pessoas se convertiam antigamente? Aceitavam Jesus, vão para a igreja, porque perto da igreja você vai estar perto dos irmãos, você vai ver como é que o irmão anda, como é que a irmã fala, você vai ver como é que aprende a orar, vai aprender a orar, vai aprender a evangelizar. Nunca tive um curso, eu tive um curso de evangelismo muito tempo depois, aprendi a evangelizar, vendo os irmãos evangelizar. Ninguém nunca me falou como é que era orar, aprendeu a orar, vendo os irmãos orar, aprendeu a trabalhar, vendo os irmãos trabalhar, aprendeu a vigiar, vendo os irmãos vigiar, e a comunhão. O melhor dispositivo para o discipulado é estar na igreja, comunhão. E aqui o partir do pão, irmãos, se refere à ceia do Senhor, mas podemos aplicar de maneira secundária ao contato de lazer, um aniversário, um café, uma comunhão, uma maneira de se relacionar com a igreja. Eu fico muito preocupado quando os melhores amigos de um irmão, quando os melhores amigos de uma irmã são descrentes. Eu fico muito preocupado. Não que nós não temos que ter amigos descrentes. É saudável, a gente tem pessoas que não professam a mesma fé. Mas a visão tem que ser comum. Eu tenho que sentir prazer em entrar com santos. Se eu não tenho prazer de entrar com santos, todo mundo é mais agradável do que um irmão em Cristo, tá? E é sério, irmãos, a gente não precisa ser 100% amigo de todo mundo. Existe afinidade. Mas eu não tenho afinidade com os santos. Possivelmente, há uma grande chance de eu não ser um santo. Ai, Jesus Cristo. Então, irmãos, o método dos discípulos era ensina a palavra e faz esse crente, esse novo crente, estar perto de outros crentes, para que perto de outros crentes ele fique mais crente. E aqui, meus amados, existe uma questão que é o seguinte, serve para os irmãos, serve para nós. Quem quer crescer, e eu falo crescer, não é ficar famoso, não é ser estrela. Quem quer crescer em caráter tem que andar com gente madura. Normalmente eu fico muito preocupado quando os jovens se afastam dos relacionamentos com pessoas mais velhas, porque não amadurece. Tem que andar com gente mais madura para poder crescer. Então, eu, como cristão, devo sempre andar com irmãos que andaram primeiro na fé, que tiveram experiências, que conhecem mais a Bíblia, para que eu cresça também. Comunhão uns com os outros. Então, nós temos uma ordenança e nós temos um método. Até aqui, tá claro, irmãos? Amém? Amém. Amém, irmão Enos? Chegou agora? Amém. Então, vamos lá. Nós temos o caminho e temos o método. Só que esse método só vale se tiver um detalhe. Só vale se tiver um detalhe. Qual que é o detalhe? Esse aqui, ó. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, diz, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, uma coisa que a gente não pode ter é o sentimento. Esses dias eu estava num culto e o irmão estava pregando. Ele disse assim, olha, e Moisés escolheu sofrer do que ter os prazeres do Egito. Ele abraçou o sofrimento. Ele tinha a opção de não sofrer, mas olhando a visão eterna, ele tinha a opção de não sofrer. E aí um irmão lá no fundo diz assim, eu não escolheria não. Eu não faria isso não. E aí, certa vez, conversando com outro irmão sobre perdão, ele diz, mas era Jesus, né, pastor? Mas era Jesus, né? Irmãos, esse argumento de que era Jesus, era o apóstolo Paulo, é um argumento pecaminoso. Deus não é estúpido. Deus não é ignorante. O que ele nos manda, ele nos capacita a obedecer. E isso ele nos capacita com suor.
A palavra de Deus diz que é a força que tomamos o reino de Deus. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, você tem dificuldade de saber como é que serve a Cristo? Olha para mim, que do jeito que eu faço, eu estou fazendo do jeito certo e você vai fazer do jeito certo. O apóstolo Paulo foi-se embora, está no céu de glória, e essa é a nossa missão. Eu devo ser um imitador de Cristo, de tal maneira que eu tenho que dizer, irmãos, vocês têm que dizer, irmãos, nós temos que orar por isso. Olha, se tem dificuldade de entender, então faz do jeito que eu estou fazendo, que eu estou fazendo certo. Isso não é soberba, isso é obediência. Obediência. Existem cristãos que acham que Paulo teve uma graça superior aos outros cristãos. Paulo teve mais experiências porque obedeceu mais, mas a graça que salvou o apóstolo Paulo é a mesma graça que me salvou e salvou os irmãos. O mesmo Espírito que regenerou o apóstolo Paulo é o mesmo Espírito que me regenerou e regenerou os irmãos. E por que nós somos tão fracos? Porque nós não cremos, porque nós não buscamos, porque nós não obedecemos. Então, só funciona fazer discípulo, só funciona trazer para a igreja se os irmãos estiverem dispostos a serem imitadores de Cristo. E aqui tem uma coisa que é muito triste para um evangelista, muito triste para um discipulador. Alguém sabe dizer o que é muito triste para um evangelista e para um discipulador no contexto de igreja? Alguém sabe me dizer? Hã? Perdão, irmãos. Alguém sabe me dizer? A coisa mais triste para um evangelista e para um discipulador é não poder levar almas para a igreja que ele congrega, porque a igreja não imita Cristo, porque o pastor não prega a Bíblia, porque os irmãos não sabem ser compassivos com aqueles que ainda não foram libertos. Isso é muito doloroso. Então, meus amados irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que a nossa vida, a nossa igreja, seja uma cópia de Jesus, seja uma réplica idêntica do Senhor Jesus. E isso aqui, irmãos, tem que doer em nós. Eu tenho que ler esse versículo e falar, Senhor, eu sou um pecador, e a partir de hoje, com a sua graça, eu vou lutar para ser parecido com Cristo. Quando eu estiver com fome, eu vou lutar para ser parecido com o Senhor. Quando eu estiver com dinheiro no bolso, eu vou lutar para ser parecido com o Senhor. Quando as pessoas me humilharem, eu serei parecido com o Senhor. Quando eu estiver doente, eu serei parecido com o Senhor. Quando eu estiver muito alegre, eu serei parecido com o Senhor. É nossa obrigação ser parecido com Cristo, porque cristão, o próprio nome diz, é uma cópia de Cristo, pequenos cristos. Pequenos cristos. Amém, irmãos? Então vamos lá. Só dá certo se for cópia de Cristo. Aqui. Próximo versículo. Eita. O problema do discipulado, irmãos, que o discipulado é um caminho para o crescimento. E aí que os discípulos devem, Jesus disse, ó, se alguém quiser seguir, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O discipulado, irmãos, é o ato de a cada dia a pessoa negar a si mesmo. A cada dia a pessoa negar a si mesmo. Se você, meu irmão, ou se você, minha irmã, não nega a si mesmo, o seu coração sempre te governa, sua vontade nunca é reprimida, você precisa chegar mais perto de Deus. Existem pessoas que, com muita boa vontade, não é falta de caráter. A pessoa não está mal intencionada, mas com medo de perder as pessoas, com medo de que a pessoa se machuque com a verdade. A verdade deve ser dita com toda a sabedoria e amor, mas deve ser dita. As pessoas esquecem de que alguns
que nós temos responsabilidades. Você tem que lembrar a pessoa que você está discipulando, acompanhando, um irmão que você conversa muito, de que por mais pecaminoso que seja o mundo, por mais cruel que seja a nossa carne, nós temos responsabilidades. E a nossa responsabilidade é seguir a Cristo, negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. E aqui, meus irmãos, eu nunca vi, de uns tempos para cá, uma ideia, e isso tem que ser liberto da igreja, uma ideia tão vitimista. A pessoa parece que é um espantalho, um Judas de sábado de aleluia, um bonecão, uma geleia. A pessoa, o irmão, a irmã, não é senhor de nada, é escravo de tudo. O que isso quer dizer? Pecou por quê? Pequei porque eu estava com a pessoa errada. Pecou por quê? Pequei porque eu estava nervoso. Pecou por quê? Pequei porque eu estava cansado. Pecou por quê? Pequei porque não fui na igreja, não fiz por isso, por aquilo, por isso, por aquilo, por isso, por aquilo. A pessoa nunca nega a si mesma. E aí vem com uma história toda bonitinha, tal. Irmãos, a gente deve se compadecer com a dor dos outros sempre. A gente deve ser empático, mas nós não podemos flertar com o fato de que ser cristão é sofrer. Sofrer porque eu quero, não somente sofrer por amor de Cristo. Amém, irmãos? Sofrer por amor de Cristo, negar a si mesmo. Certo tempo eu tive que rebater uma questão que as pessoas sempre levantavam para mim. Pastor, acho que fulano de tal é difícil converter, porque ele foi muito machucado na igreja. Fulano de tal, pastor, foi muito machucado na igreja. Como se as pessoas que fossem machucadas na igreja estivessem numa situação quase de que impossível ser salvo. Uma situação quase de que impossível ter redenção. Eu cheguei e falei, olha, irmãos, nós temos que nos compadecer com a dor das pessoas. Nós temos que entender que é muito difícil você pensar que tem que ir para a igreja e existem pessoas que machucam e, às vezes, dependendo do grau de agressão, é melhor mudar de congregação, mas nós temos que lembrar de uma coisa. A dor é importante, a dor machuca, mas tem que lembrar de uma questão. O que é? As nossas dores não devem ser maiores do que Cristo. No grande dia, aquele que machucou um irmão será julgado, mas também vai ser julgado aquele que foi machucado e abandonou o caminho. Por quê? Porque ele é um idólatra. Idólatra, pastor? Sim, idólatra da própria dor. Ele idolatra tanto a dor dele que não consegue perdoar. Idolatra tanto a dor dele que não consegue procurar um novo rebanho. Idolatra tanto a dor dele que ele resolve desobedecer a palavra e coloca todos os líderes e pastores numa categoria só e os trata de maneira vexatória. Então, irmãos, nós temos que negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos não é só negar os nossos desejos. Às vezes nós temos que negar a nossa dor. Às vezes nós temos que negar o nosso choro. Às vezes nós temos que negar nossas palavras fora de contexto. É negar a nós mesmos. Para quê? Para quê? Para ser parecidos com Cristo, para ser imitadores de Cristo. Então, o discipulado funciona se a gente obedecer, se a gente ensinar e levar para a igreja, se a gente ser exemplo de Cristo, e o discipulado funciona se a gente ensinar os nossos irmãos a crescerem e negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. Amém? E eu falo assim, eu sou um pastor jovem, acho que eu não posso dizer que tenho muitos discípulos, acho que quase nenhum. Mas é bom, é muito regozijante ver alguém amadurecendo em Cristo. É muito... Irmãos, bateu aqui, a pressão deu uma baixada. É muito gratificante ver alguém que está cada vez mais parecido com Cristo.
cada vez mais maduro na fé, cada vez mais cheio de Deus, cada vez mais dedicado à sua obra. É profundamente alegre, sabe? É um regozijo eterno. Então, irmãos, lutemos para que façamos discípulos. Os irmãos querem comentar algo até agora? Até agora os irmãos querem comentar algo? Fazer um adendo? Adiantar a gada? Kézia diz que não. Irmã Maria Odete, irmão Enos diz que não. Prefiro ouvir. Então vamos continuar. Aprender. Uma marca que temos que ter. Uma marca que temos que ter. Irmãos, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amar. Irmãos, o verbo amar no Novo Testamento, ele tem uma conotação muito séria, que é a conotação de ação. Ação. Então, quem ama, age. Quem ama, gasta. Quem ama, sofre. E não é que sofre porque a pessoa está num relacionamento abusivo. Sofre porque abre mão de privilégios em favor do outro. Eu observo, irmãos, que existem pessoas na comunidade cristã que diz que ama seus irmãos até o dia que precisa fazer um favor. E aí, quando a gente precisa fazer um favor, existe o veneno diabólico. O que é o veneno diabólico? O veneno diabólico é no nosso coração o diabo achar lugar para levantarmos questionamentos para não ajudar a pessoa. Irmãos, isso não é maturidade, isso é maldade. Por exemplo, eu peço um favor para o irmão Enos. Irmão Enos, o senhor poderia me ajudar com tal situação? E aí, irmãos, claro que a gente tem que ponderar, mas no geral o irmão Enos fala assim, pois é, como é que eu vou ajudar? Por que ele não falou antes? Por que ele não procurou o pastor? Por que ele não guardou o dinheiro dele? Eu sou obrigado agora a chegar mais tarde em casa. Eu sou obrigado agora a dar uma volta. Pois é obrigado. Porque nós somos chamados a servir uns aos outros. O mundo só vai saber que somos cristãos se amarmos uns aos outros. Como que é o seu coração, meus amados irmãos, quando você é convidado a fazer um ato de bondade para alguém? E eu não estou falando quando você acorda inspirado para fazer. Quando alguém te solicita fazer um ato de bondade, te reclama um ato de bondade, te pede, aparece para você uma demanda. Você é aquele que serve, lembrando que existe um galardão no céu, ou você serve com murmuração nos lábios e nem serve. Às vezes tem gente que nem serve. O que isso tem a ver com o discipulado, irmãos? Porque o discipulado não passa somente pelo ensino das Escrituras. O discipulado passa por, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, não deixe a religião verdadeira, e essa religião é atender as viúvas e os órfãos. Às vezes, irmãos, é necessário pôr a mão no bolso. Às vezes é necessário ficar sem dormir. Às vezes é necessário desmarcar um encontro. Às vezes é necessário doar algo. Para quê? Para que o seu irmão em Cristo, a sua irmã em Cristo, se sinta amado, se sinta cuidado e, assim, cresça em Jesus Cristo. Cresça em Jesus Cristo. Então, irmãos, uma marca do discipulado é o amor. Uma marca do discipulado é o amor. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Como que a gente ama? Cuidando, ensinando, mostrando preocupação, mantendo o canal aberto, ajudando sempre que possível. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Irmãos, eu aprendi que cesta básica não salva ninguém. Cesta básica não salva ninguém. Se a igreja tivesse
um projeto social, todas as igrejas tivessem um projeto social consolidado, nós teríamos mais almas? Sim, mas o mundo inteiro não se converteria, porque cesta básica não salva ninguém, quem salva é o nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós temos que entender que nós temos necessidades humanas, e essa necessidade tem que ser suprida por quem? Pela igreja, uns pelos outros, uns pelos outros. Algum comentário? Algum comentário? E aí, meus irmãos, eu não falo para os seus irmãos que são da família. Por exemplo, a irmã Kézia é minha irmã em Cristo Jesus, mas é minha esposa. Não conta. Irmãos, quando foi a última vez que você fez um ato de bondade com um irmão seu? Quando foi a última vez que você se desprendeu de valor, de dinheiro, de tempo, de palavras em amor aos seus irmãos? Quando foi a última vez que você deu um presente para o irmão? Quando foi a última vez que você... E eu vou falar puxando a sardinha para o meu lado, porque é o lado que mais perde. Quando foi a última vez que você deu um presente para o seu pastor? Quando foi a última vez que você convidou um irmão para comer com você? Nós temos que demonstrar amor, irmãos. A arma mais forte do diabo não é os demônios, não é a macumba. A ordem mais forte do diabo é dividir a igreja. E o diabo divide a igreja com razões verdadeiras. Ele não divide a igreja com razões falsas. Ele põe argumentos reais. Mas é por isso que a gente tem que aprender a perdoar, suportar os mais fracos e amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Fala, amor. KKKK, olha. O que isso quer dizer? Comenta para nós aí. Vamos lá. Precisa. Tem um versículo bíblico para isso. E eu vou mostrar esse versículo hoje. Eu nem pus ele aqui porque eu achei que não ia dar tempo. Mas tem um versículo bíblico, tá bom? Olha lá. Aqui, irmãos. Muito bom. Aqui tem um comentário para nós. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Irmãos, às vezes a gente quer fazer mais que Jesus. Eu não sei se os irmãos já fizeram isso, mas a gente às vezes cai na tentação de querer fazer mais do que Jesus. O que é fazer mais do que Jesus? Vou dar um exemplo simples. Vou dar um exemplo simples. Deixa eu ver. Jesus visitava. E existem pessoas que precisam de muita visita. E existem pessoas que só são crentes por causa da visita. Esse tipo de pessoa, Jesus não ia atrás. Ele ia atrás dos fracos. Não ia atrás daqueles que só iam à igreja se fossem visitados. Visita uma vez, exorta. Outra questão que a gente às vezes quer ser melhor que Jesus. Na verdade, às vezes a gente vende a verdade para ser mais amoroso que Jesus. A gente não pode vender a verdade, irmãos. Então, na dúvida, faça igual Jesus faria. Na dúvida, faça igual Jesus faria. Na dúvida, faça igual Jesus faria. O que eu fico olhando assim, meus irmãos, é que, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz, de mim, o que de mim aprendeste, falando a Timóteo, reproduza homens fiéis. Irmãos, na dúvida a gente fala assim, o que seria melhor para esse caso? O que seria melhor para essa situação? Ficar em casa porque eu estou cansado ou ir para o culto? Orar porque eu estou sem vontade ou buscar o Senhor? Ir lá, visitar o irmão, que às vezes o irmão é um saco, o irmão é chato. Existem irmãos que são chatos. Ou talvez nós somos o irmão chato, ou ficar aqui falando mal dele. Nossa missão é ser igual a Cristo. Nossa missão é ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo. Nós temos que trabalhar, irmãos, para poder demonstrar amor, verdade, a cruz, como Cristo assim o fez. Assim o fez. Ok? Então, por exemplo, se os irmãos conhecem alguém que está mais fraco na fé, mande uma mensagem para o irmão, para a irmã.
Convide ele para orar, para conversar, para ir na igreja. Convide ele para buscar o Senhor. Quantas vezes nós vemos na Bíblia o Senhor Jesus sozinho com Pedro, sozinho com João, conversando coisas para fortalecer a fé deles. E assim é a nossa missão, fortalecer uns aos outros. A Adriana está falando aí. E para concluir, irmãos, só um versículo aqui. Esse versículo, deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Ele é sobre o cuidado. Aqui. Deixa eu copiar esse aqui. Copiar esse aqui e pôr aqui para os irmãos verem, ó. Irmãos, e por último, irmãos, os homens são falhos. Os homens, irmãos, fraquejam. Mas existe uma questão que a Bíblia nos ensina. Eu até emprestei um livro para a diaconia, que é o princípio da honra. O que é isso, irmãos? Nós temos que ser gratos, irmãos. Os irmãos estão vendo aqui a Bíblia? Estão vendo aqui? Eu não estou vendo, não. Gálatas 6:6. Aqui. Calma aqui. Os irmãos estão vendo aqui? Sim ou não? Não. Não. Não? Será que parou de apresentar? Irmãos, desde que hora os irmãos não estavam vendo minha tela? Desde que eu entrei. Moço do céu, caiu e eu nem vi. Oh, Deus da glória. Aqui, irmãos. Aqui os versículos que eu estou comentando, tá tudo aqui. Oh, caiu. Amém. Para terminar, irmãos, aqui, ó. Nós temos que ser gratos, tá? Aqui, ó. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Irmãos, uma coisa que o presbítero Neidson sempre fala conosco, a gente sempre conversa e ele fala para a igreja, é que o que está na Bíblia, sendo para benefício nosso ou prejuízo, deve ser ensinado. Irmãos, nós temos que ser gratos pelas pessoas que nos ensinaram a palavra. Eu tive pastores que têm problemas, mas eu tenho que ser grato porque ele me ensinou a palavra. Eu tenho que ser grato, meus irmãos, pelaquela pessoa que me levou para a igreja, aquele irmão que evangelizou para mim, aquela pessoa, pastor, mas ele não está fazendo mais que a obrigação dele. Verdade, mas a Bíblia diz que nós temos que estar pronto a partilhar coisas boas com aquele que nos instrui. Se nós fizéssemos desse jeito, irmãos, nós seríamos muito mais felizes na pregação do evangelho. Dividindo com o outro aquilo que tem de bom. Uma coisa que eu acho muito interessante, meus amados irmãos, principalmente em igrejas da roça, é uma cultura mais consolidada, é a preocupação dos irmãos em dividir as coisas. Eu mesmo ganhei um frango. Uma vez eu fui pregar numa cidade, e o irmão me deu um frango. Esse frango aqui durou muito tempo. E o irmão não dava o frango só para o pastor. Eu achava tão interessante. Ele matava um porco, ele mandava uma banda para alguém, mandava uma fava para outro irmão, e essa comunhão era bonita. Então, irmãos, a gente tem que ter essa cultura entre nós. Nosso discipulado, aprender que na nossa instrução nós devemos partilhar as coisas uns com os outros em amor. Amém? Glória a Deus. Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Não, né, irmãos? Sim, não? Então tá. Antes de orarmos, nós vamos orar primeiro. E depois eu vou passar os avisos. Eu quero que na sua oração você se angustie.
se angustie pelo fato de termos poucos discípulos. Se angustie pelo fato de, às vezes, sermos tão egoístas com o Evangelho. Se angustie pelo fato de que, às vezes, você sente o chamado de Deus, mas perder tempo dói muito. Perder dinheiro dói muito. Sair de casa dói muito. E essas 3 coisas talvez te impeçam de ter mais discípulos para Cristo. Oremos. Meu Deus, o Senhor morreu na cruz para comprar os povos de todas as tribos, línguas e nações. O Senhor morreu na cruz para reunir, meu Pai amado Senhor, nesse mundo vil, todos aqueles que responderão positivamente ao teu evangelho. Meu Deus, eu não sei quantos discípulos o Senhor traçou para a minha vida. Senhor, eu não sei quantos discípulos o Senhor traçou para a vida da irmã Késia, do irmão Enos, da irmã Maria Odete, mas nos faça alcançá-los, Pai, por evangelismo, por pregação, por exemplo, por conselho, Senhor. Meu Deus, que a preguiça não vença, Pai, a pregação do evangelho, que a maldade não vença a pregação do evangelho, que o orgulho em nós não vença a pregação do evangelho, mas que sejamos mestres, Pai, para levar outros a Ti, para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Dentro da igreja, irmãos, sempre que possível, ensine alguma coisa para alguém. Comente alguma coisa com alguém. Fala, ensine a palavra um pelos outros e Deus, de graça, vai nos recompensar. Meus amados irmãos, vamos aos avisos. Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso curso para as festas natalinas, final de ano. Glória a Deus. Dia 26 não teremos aula. Dia 2 não teremos aula. Dia 9 teremos aula. Dia 9 será a apresentação dos trabalhos. Dia 9 fica preparado para apresentar os trabalhos. Nossa irmã Késia e nosso irmão Enos. Dia 9. Ponha na sua agenda aí. Apresentar o trabalho. Irmã Késia, irmão Enos. Dia 16, irmã Maria Odete, de janeiro. Aleluia! Dia 16 de janeiro, nós estaremos ouvindo a senhora apresentar, possivelmente o irmão Vinícius também. Existem o irmão Vinícius, o irmão Ricardo e a irmã Ana. Mas vamos ver se chegam até lá. Certo, irmãos? E aí concluímos o nosso curso. Glória a Jesus. Vamos fazer um culto de ação de graça e mandar o certificado. Se a senhora não vir, irmã Maria Odete, o SEDEC chega aí, viu? Te faz o certificado de chegar na casa da senhora. A senhora dá glória a Deus. Em nome de Jesus. Certo? Então, irmãos, se programem para isso. Tema livre, tempo de 5 a 15 minutos de aula. Vai ter outros professores para poder avaliar os irmãos. Dia 16 de janeiro, irmã, isso mesmo. 16 de janeiro, a data da vitória. Anota aí. Ô, glória! Ponha. Viu? No dia, se a senhora quiser chamar alguém para entrar, para assistir, fica à vontade. Dia 9, se vocês quiserem convidar outras pessoas para assistir, meus irmãos, fica à vontade. No mais, eu sou muito feliz a Deus pela vida dos irmãos, por esses 8 meses juntos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela determinação e paciência para a glória de Jesus Cristo. E tenham um feliz ano novo e um feliz Natal e um próspero ano novo para a glória do Mestre. Para a glória do Mestre. Aleluia. Aleluia. Amém. Deus abençoe também. Muitas felicidades. Deus abençoe a irmã Késia, a família toda. E Feliz Natal e um próspero ano novo, com muita saúde,